Queremos falar hoje para você sobre o sofrimento solidário. Que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos ler em Romanos, no capítulo 12, o versículo 15, que diz o seguinte: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então aqui Paulo está falando para uma igreja, né? Mas isso acontece também fora da igreja, viu? Também acontece fora da igreja o sofrimento solidário. Muitas vezes você nem sabe, mas você está sofrendo, não é por causa de você. Muitas vezes é por causa de outras pessoas. Às vezes nem é seu parente. Apenas as pessoas elegeram um líder corrupto, ladrão, ou coisa semelhante, e daí você vai sofrer com a sua família. Imagina aquelas pessoas que moram naquelas zonas de grande violência. A pessoa está chegando em casa e é assaltado, tudo. Então são sofrimentos solidários. A pessoa sofre sem saber por que está sofrendo. Mas isso acontece nas doenças também, viu? Então muitas vezes sofremos solidariamente, até sem sabermos que estamos sofrendo por outras pessoas. Isso é normal, aqui na terra é desse jeito. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflição. É desse jeito, aqui é assim. Aqui a injustiça reina. Agora, quando você é de Cristo, aí você é servo da justiça. Mesmo sofrendo, você tem consciência que você está sendo assistido pelo Espírito Santo, pelo Senhor da sua vida. Então, alguns pais chegam a adoecer de certas doenças, né, no grande esforço da lida diária para prover e preparar mais conforto para os seus familiares, seja o pai ou seja a mãe. Muitas vezes acontece isso, é muito normal. Isso acontece até com quem não é crente, tá? E com quem é crente também, lógico. Quando os filhos sofrem, eles também sofrem, é lógico, isso é muito óbvio. Quando se alegram, também se alegram, que é o que o Paulo está escrevendo aqui para os romanos. Até o amigo do noivo se alegra com a alegria do noivo, seu amigo, né? Que também é isso que Paulo está falando: alegrai-vos com os que se alegram. Então, mas existem os sofrimentos que você nem é amigo da pessoa, mas você sofre por causa daquela pessoa, por causa de alguma coisa que não foi você que fez, mas você sofre. Aqui é desse jeito. Quando Jesus viu a família de Lázaro chorar, ele também chorou. Por quê? Porque Jesus sabia que o Lázaro tinha morrido e sofrido tudo aquilo, e a família estava sofrendo, para que acontecesse a conversão daquelas pessoas. Então, a família de Lázaro não era culpada. Não era culpada. Mas tudo aconteceu para aquelas pessoas se converter, para se cumprir a palavra de Deus. Eles disseram: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Foram aquelas pessoas que se converteram com a morte de Lázaro. E Jesus chorou, sentiu a dor deles, a compaixão, a misericórdia. Então é desse jeito que acontece na nossa vida. Lázaro tinha culpa? Não. As irmãs tinham culpa? Não. Jesus tinha culpa? Não. Mas aconteceu por causa daquelas pessoas que estavam ali, viram o Lázaro adoecer, morrer e ficar 4 dias na sepultura e ressuscitar. E eles tiveram que se converter. Tem gente que é desse jeito, para se converter faz muita gente chorar. Mas isso também se estende no dia a dia desta vida. Quando as pessoas de uma cidade se convertem, evitam muito sofrimento naquela cidade. Tá? Vamos ler em Lucas, no capítulo 13, versículo de 1 a 3, que Jesus explica essa parte. Eu nunca vi ninguém pregar nesse texto aqui. Nunca vi, mas está dentro do que estamos falando. O sofrimento solidário. Você sofre por causa dos outros, porque as pessoas são más, pessoas fazem coisa errada
e tem que ser consertado, e muitas vezes todos de igual modo perecem, conforme Jesus falou. Diz assim: e naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue, presta atenção, cujo sangue Pilato misturara com seu sacrifício. Olha o absurdo. Pilato era o representante de César lá em Jerusalém. Então eles foram falar para Jesus, e Jesus respondendo, disse-lhe: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que os outros galileus? Não. Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido tais coisas? Morreram, né? Então, ele mesmo responde: não. Vos digo antes, se vos não arrependerdes, né? Arrepender significa converter, parar de fazer o que é errado para fazer o que é certo. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então todos perecem por causa de alguns. É o que aconteceu lá em Jerusalém. Dali 30 e poucos anos, Jerusalém foi destruída, e todos aqueles moradores de Jerusalém pereceram, né? Foi o que Jesus falou: se não se converterem, se não se arrependerem, todos perecerão. Então por quê? Porque é o mal solidário que alcança todos. Porque as pessoas, você está no meio, está participando dos pecados daquele povo mau, que você está no meio ali e está tudo bem, você acha que está tudo bem, em vez de cair fora, não, você está participando. Então você participa também. Você participa das bênçãos e participa dos pecados, que é o sofrimento solidário. E tem também a graça solidária, né? A graça, quando chega para muitos, e muita gente que não tem nada a ver com Deus também fica bem tranquilo, porque há segurança ali, Deus abençoa todo aquele povo, e aquelas pessoas que não merecem recebem aquela chuva no tempo certo, aquela terra boa, enfim, é desse jeito. Foi o que Jesus falou, isso chama-se benignidade de Deus. Então, quando sofremos solidariamente, ou sofremos por causa de outros, até sem saber que é um sofrimento solidário, quando sofremos solidariamente, alguém foi culpado. Muitas vezes não é o que está sofrendo, não foi você, tá? Esse é o sofrimento solidário. Alguém foi culpado. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Ele foi enviado pelo Pai para sofrer em nosso lugar. Jesus foi enviado para sofrer no nosso lugar. Quem era o culpado? Nós. Foi rejeitado, açoitado, castigado, preso, e o mataram. Para quê? Para pagar o preço da redenção das almas daqueles que creem. Cristo é o fim da lei para todos que creem. É a justiça de Deus para os que creem. Tá? Fim da lei é Cristo. Mas tem gente que quer não. Então, tudo para salvar e pagar o preço das nossas redenção. Foi isso que aconteceu com Jesus. Isso acontece em menor grau conosco. Você veja os profetas, eles eram perseguidos. Todos os profetas eram perseguidos, mas por causa dele? Não era por causa dele, é por causa da palavra que ele trazia, e daí os maus o castigavam. Tinha um profeta o profeta Isaías andou 3 anos nu e descalço, por causa de um povo lá, os povos. É desse jeito. E no fim mataram ele. Então é desse jeito, as pessoas sofrem solidariamente. Por quê? Porque nesta terra é desse jeito, aqui é desse jeito. As coisas são terríveis. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, para que nós possamos estar na presença de Deus e reconhecer o poder de Deus na nossa vida. Amém?